Meu amigo, minha amiga, a verdade que se impõe é que o Brasil precisa de mudança. E não é só discurso de mudança. O Brasil precisa de mudança efetiva. Nós temos que apresentar, estamos apresentando ao Brasil uma solução. É o Ciro Gomes. Me perguntam por que o Ciro Gomes. Primeiro, porque ele é um cara sério, é um cara competente, é um cara que não apresenta nenhuma mancha na sua vida. Segundo, porque já foi tudo na política, desde gestor a legislador, e sempre foi dos melhores, e não deixou no seu caminho nenhuma mácula. Terceiro, porque ocupa hoje uma postura frente à política nacional que revela motivos para a gente votar nele. Dentre eles, a gente tem que ver quem que precisa de governo. Não são os ricos. Quem precisa de governo, a classe média, é o pobre. E o Ciro traz isso na sua proposta de revisão da dívida pública, na sua proposta de fazer uma indústria diferente no Brasil, aliás, recuperar esses empregos de qualidade. Esse é um desenho que nós queremos e podemos fazer. O Ciro é, na verdade, a pessoa que me emocionou de novo para estar fazendo campanha e estar pedindo voto. Ciro Gomes, 2018, o meu candidato. Falar do Ciro, desse grande companheiro, desse grande amigo, aonde chega cativa todo mundo, o homem extremamente preparado, por onde ele passou, fez uma revolução, foi prefeito, foi governador, foi ministro e sempre foi muito bom naquilo tudo que faz. Um homem dedicado, um homem honrado, um homem preparado. Eu não tenho dúvida nenhuma que para esse momento que o Brasil está passando tantos problemas de corrupção, de desgoverno, agora com inflação, esses índices de desemprego altíssimo, todas essas coisas que nos envergonham tanto. O Ciro é esse homem que vai dar credibilidade e vai fazer esse Brasil entrar aqui no eixo. Nós aqui no Mato Grosso do Sul, Ciro, estamos fazendo a sua campanha. Eu não tenho dúvida, por tudo que você é, por tudo que você representa, você vai ser o melhor presidente que esse país já teve. E nós do PDT vamos ter muito orgulho de ter pedido voto para você. Um abraço, meu irmão. Até a vitória, Ciro. Ciro Gomes é Leonel Brizola na atualidade. Ciro Gomes é resistência na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Ciro Gomes é inspiração para a bancada federal do PDT, que eu tenho a honra de participar, defendendo sempre o trabalhismo e a política pública direcionada para os que mais precisam. O deputado Afonso Mota está com Ciro Gomes, porque ele representa a esperança para o povo brasileiro. Ciro Gomes é o Brasil. Ciro Gomes é a vitória do PDT. O Ciro Gomes, para mim, representa uma grande esperança, uma luz que se acende numa escuridão que nós estamos vivendo da política nacional. Um país que é visto hoje como uma terra arrasada no campo da política, da ética, da moral, da economia, da falta de desenvolvimento nacional. O Ciro é esta pessoa que surge hoje no nosso partido, no PDT, e para a sociedade brasileira como um sinal de grande esperança, de grande expectativa. O Ciro é uma pessoa já experimentada, larga experiência. Foi deputado estadual, deputado federal, inclusive fizemos um mandato juntos na Câmara Federal. Foi ministro da Fazenda, foi ministro da Integração Nacional, governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e o que é mais importante de tudo, além do legado que deixou enquanto políticas públicas de desenvolvimento, em especial na nossa área da agricultura familiar no Ceará. O Ciro Gomes não responde a nenhum processo criminal de má gestão de dinheiro público. Abriu mão de todas as aposentadorias que poderia ter como ex de tantas funções públicas e se trata de uma pessoa com larguíssimo e enorme conhecimento das várias áreas, um estudioso do Brasil e do mundo inteiro. Portanto, para um país, numa situação como nós estamos hoje no Brasil, um país complexo e continental como é o Brasil,
nós precisamos de alguém com o conhecimento, a experiência e a moral ética que o Ciro Gomes tem para governar este país. Por isso, nós aqui no Paraná, eu como deputado federal do PDT, não mediremos esforços para que o Ciro vá para o segundo turno e no segundo turno se eleja presidente deste país. Olá, companheiros e companheiras, todos os convencionais do nosso querido PDT. Estamos hoje lançando uma pré-candidatura a presidente da República. Fui 2 vezes líder da bancada do PDT na Câmara nesta legislatura. Atualmente lidero a bancada da minoria, oposição ao governo Temer. Sei que você e todos os brasileiros estão muito zangados com a política e com os políticos. Mas não adianta apenas ficarmos reclamando. Há um ditado popular que diz que o mal só prevalece quando as pessoas do bem desistem. Nós não vamos desistir. Nós temos que acreditar num Brasil. Nós temos que acreditar num projeto. Por isso que eu me orgulho de ter um partido e de ter um projeto. O nosso projeto é Ciro Gomes, ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro da Fazenda, que ajudou a implementar o Plano Real. Esse mesmo plano que ajudou a diminuir aquele fantasma da inflação e com isso fez com que o nosso emprego e que a renda voltasse a gerar no Brasil. Confio no Ciro. É através da política que nós iremos ajudar a construir esse Brasil de 200 milhões de brasileiros e brasileiras trabalhadores que acreditam num futuro grande. Ciro, a sua responsabilidade é grande e eu sei que você dará conta. E lembre sempre o que Brizola dizia, na dúvida, fique do lado do povo. Tenho certeza que você será o próximo presidente do Brasil. Valeu, estamos juntos, conte conosco. O momento atual é ímpar para o país, o de um casamento entre os valores defendidos por nosso saudoso Brizola e por nosso presidenciável Ciro Gomes. Brizola defendeu a ideia de um Estado forte, respeitado e racionalizado. Colocando a educação como pilar central das suas administrações, também defendia que a base para a construção de um Brasil melhor estava e ainda está no trabalho do povo brasileiro. Manteve-se na luta constante pela defesa dos interesses nacionais e do trabalhador. Ciro Gomes, por sua vez, traz entre seus princípios os valores do socialismo democrático. Defensor da questão nacional, Ciro se posicionou sempre contra as privatizações das riquezas estratégicas do Brasil e vem lutando por um modelo de desenvolvimento que tem como pilar central a preocupação com quem trabalha e produz. Além disso, tem sido um aguerrido combatente contra o capital especulativo e defende a fundamental redução da taxa de juros como caminho para combater a concentração de renda em nosso país. Se questões históricas, por um lado, não haviam permitido que essas duas forças se encontrassem anteriormente sob a mesma bandeira partidária, Ciro e as lutas de Brizola, antes tarde do que nunca, encontraram finalmente um ponto de comunhão, o nosso PDT. Vale lembrar que Ciro Gomes foi o último candidato à presidência da República que recebeu o apoio direto de Brizola e do PDT nas eleições de 2002. É de suma importância para o país até agora, a combinação dessas forças, que chega a um momento de grande necessidade para o Brasil. Além disso, sabemos que esses ideais, defendidos por Ciro e Brizola, não vão navegar sozinhos. Vamos caminhar juntos com diversos outros movimentos, organizações, partidos e lideranças, partilhando dos mesmos valores na luta por um Brasil forte e voltado verdadeiramente para o povo brasileiro. Por que eu apoio Ciro Gomes? É muito simples. O país hoje vive a sua maior crise econômica, política e ética. E tem aparecido muitos candidatos com soluções simples e fáceis, e que não existem. Fala-se em combater a violência como alternativa, como uma solução. Na verdade, em todos os países do mundo que a violência é baixa, a desigualdade também não existe. A economia cresce muito. Nós precisamos sim, neste momento, eleger um presidente da República e por essa razão, o meu apoio a Ciro Gomes. Alguém que tenha conhecimento como fazer e reduzir a desigualdade social e crescer a economia conjuntamente. Aí sim, dessa forma, nós teremos um grande instrumento para combater a violência, que é fazendo justiça social, que é dando direito a todos, acabando com a concentração de riqueza
e principalmente combatendo a corrupção, que é um grande mal que afeta o nosso país. A alternativa é Ciro Gomes. O povo brasileiro vai ter a oportunidade de eleger o seu novo presidente da República. E nós temos um candidato que se preparou para ser presidente da República. Foi ministro, foi governador, né? E um homem de uma larga experiência, tanto no executivo como no legislativo, né? Uma pessoa que ama o povo brasileiro, que conhece o território brasileiro, né? Que conhece as nossas potencialidades econômicas, né? E esperamos que nós consigamos eleger esse homem, que é o candidato do PDT, o Ciro Gomes. Uma pessoa, um nacionalista, viu, que tem uma visão macro da necessidade de se desenvolver o nosso parque industrial, que se possa gerar empregos e oportunidades ao povo brasileiro, que se possa qualificar essa mão de obra imensa que nós temos no Brasil, que está desempregada, que sonha em ter o seu emprego e ter sua renda, né? Então esse será a nossa grande oportunidade que nós vamos ter de eleger esse presidente da República. Por isso é que eu apoio o Ciro Gomes. Foi meu colega aqui na Câmara Federal, viu? Um homem dedicado, preparado, tem um imenso conhecimento e que vai fazer a grande gestão que este país precisa. A gente está somando forças, porque ele é o único presidenciável do Nordeste brasileiro, o que vai beneficiar naturalmente também muito a nossa região, que precisamos de um presidente de pulso forte, de um presidente determinado, um presidente que levante a nossa economia. Eu sou médico e sei a importância da saúde. O Ciro Gomes foi secretário de saúde, mudou o panorama da saúde no Ceará. Eu espero, quando presidente da República, que assim o seja, ele possa melhorar a saúde no país como um todo, que vive caos, e o maior problema do brasileiro é a saúde. Por isso que todos nós estamos somando força. Vamos juntos, né? Eu, você, nós vamos somando as ideias, falando com as pessoas, dizendo ao povo, nós vamos fazer aquela corrente para frente e nós vamos tornar o país diferente. Nós vamos fazer do Brasil o que o Brasil é, um dos maiores e melhores países para se viver no mundo. Mas tem um homem que é capaz de fazer isso. Olá, amigas e amigos. Eu sou Félix Mendonça, aqui da Bahia. E vou dizer por que voto em Ciro. Porque ele é preparado, porque ele defende a educação do nosso povo, porque ele tem coragem de desmascarar o sistema financeiro, porque 50% de tudo que o Brasil arrecada vai para pagamento da rolagem da dívida pública. E esta, sim, precisa ser feita uma auditoria, precisa ser averiguada o que nós estamos pagando. Ciro tem capacidade e tem coragem de alavancar o Brasil produtivo. O Brasil que gera riqueza e não o Brasil entregue ao sistema financeiro. O Brasil vive um momento dramático da sua história, com um presidente ilegítimo, com índice de desaprovação o maior da história do Brasil, e como exemplo maior dessa tragédia brasileira, esse ano, o Brasil, pela primeira vez desde 1990, tem um aumento da mortalidade infantil, que é uma coisa muito grave e é um indicador muito objetivo do drama social que o país vive nesses 2 últimos anos com esse governo. Então, ter a oportunidade nesse momento de ter uma candidatura como a do Ciro Gomes, que é um candidato e um político com uma experiência já comprovada por onde passou, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de capital, governador de estado, ministro do governo Itamar e ministro do governo Lula, sempre com uma visão social progressista, defendendo sempre os interesses nacionais, a soberania nacional. Então o Ciro Gomes, por onde passou, deixou marcas positivas, marcas exitosas,
o Brasil está precisando, nesse momento, de um candidato com experiência administrativa, como ele tem, e com compromissos na defesa da democracia, da soberania nacional, e tem como ideário enfrentamento à questão do rentismo, do capital especulativo, enfim. E defende que o Brasil volte a ter pleno emprego, população possa ter, em todas as áreas, orgulho de ter um governo que o represente. E esse candidato é o Ciro Gomes. É, com os candidatos apresentados hoje, o mais qualificado e preparado. Eu queria dizer que poucas pessoas conhecem o SUS como o Ciro Gomes. Já tive a oportunidade de conversar com ele, conhece o Sistema Único de Saúde, tem uma visão da cultura como poucos conhecem a importância da cultura brasileira. Então a candidatura do Ciro ela vem no momento certo. É um momento muito oportuno para que o Brasil tenha um candidato com as características do Ciro Gomes. O Rio de Janeiro, meu estado, vive um momento dramático da vida pública. Para além desse governo federal trágico, temos aqui também no estado do Rio um governo completamente desmoralizado. O Rio de Janeiro sempre foi uma vitrine do Brasil e está vivendo um momento muito triste. Ter uma interlocução com o governo federal e com o presidente da República que conheça as realidades do Brasil como um todo e do Rio de Janeiro é muito importante. E o Ciro conhece não só os problemas dos estados, todos os brasileiros, mas particularmente aqui do estado do Rio. Então é uma oportunidade única que temos de ter um presidente testado, experiente, comprometido com as causas populares, com os trabalhadores, com os setores de classe média, com pequeno e médio empresário. É um candidato hoje talhado para que o Brasil vire essa página triste da história e avance em todas as áreas, na área econômica, na área social e na área da cultura, da saúde, enfim. É importante, nesse momento, que todos façamos essa reflexão e analisemos a trajetória e a experiência de cada candidato. Ciro Gomes merece ser presidente por sua coragem, por seu destemor, por sua determinação. É daqueles homens que diz o que pensa, que fala o que sabe, que conta o que vê, que tem postura, retidão, não verga, não dobra a espinha, não se ajoelha, não lambebota, não pede pinico. Sabe quem é, tem noção clara de onde veio, por onde passou, onde está, e sinaliza claro para onde é que vai. Vai para o Palácio do Planalto para ser o nosso presidente. Ciro Gomes merece ser presidente porque está preparado. Ninguém se preparou tanto, tão bem, por tanto tempo quanto o Ciro se preparou para essa tarefa, para essa missão. Além de ter sido deputado estadual destacado, dos mais votados, deputado federal dos mais votados do Brasil, prefeito de Fortaleza, uma das importantes capitais dos estados brasileiros, governador do Ceará, um grande estado desse país, e mais, ministro da Integração Nacional, conhece o Brasil profundo, mas também ministro da Fazenda do país. Teve a chave do cofre do Brasil na mão e não deixou o cofre cair no pé, como os outros fizeram e que estão aí envolvidos na Lava Jato. Este é o Ciro Gomes, como era o Brizola velho, de mãos limpas, não porque as lavou. O Ciro Gomes tinha as mãos limpas porque nunca sujou as mãos com o dinheiro imundo da corrupção, como os outros fizeram. O último voto do Dr. Brizola, enquanto vivo, aqui na terra, e que nos inspirou a sua caminhada e também seguir a sua trajetória, foi dado ao Ciro Gomes. Se até o Brizola votou no Ciro Gomes, pois este Ciro Gomes é que vai receber o reconhecimento do Brasil e dos brasileiros. Que o Brizola velho nos ilumine e dê ao Ciro bênção, proteções, ânimo, entusiasmo e essa coragem cívica para levantar esse país, para devolver ao nosso povo a sua brasilidade. Nós precisamos de Ciro Gomes. Então vem com a gente. Minhas irmãs, meus irmãos brasileiros, o Ciro Gomes sempre foi uma referência para nós todos sobralenses, para nós todos cearenses. Sempre foi um aluno exemplar, tanto na escola como também na universidade. Foi um político reconhecido, foi também um gestor que soube investir e trabalhar dedicadamente para transformar a vida dos fortalezenses, dos cearenses e também dos brasileiros, já que ele chegou a ser ministro por 2 vezes. E agora é o mais bem preparado para tirar o Brasil dessa dificuldade.
Nós precisamos de um homem que conheça o Brasil como um todo, que tenha o conhecimento das nossas virtudes, das nossas dificuldades, mas acima de tudo, possa liderar o nosso país. Nós precisamos de um líder. E o Ciro tem condições de unir o Brasil e liderar a nossa gente. Por isso, Ciro Gomes vai chegar, se Deus quiser, à presidência da República e vai fazer uma transformação definitiva para que o Brasil diminua drasticamente essas desigualdades sociais que prejudicam muito o nosso futuro. Por isso, um abraço, meus irmãos, e tenho certeza que o PDT acertou quando está lançando Ciro Gomes para presidente da República. A candidatura de Ciro Gomes representa uma esperança para o Brasil. Esperança de reverter a reforma trabalhista de Temer no que ela tem de nociva. Esperança de devolver aos trabalhadores os direitos perdidos nos últimos anos. Esperança de desenvolvimento econômico com soberania nacional. Esperança de pacificação para que o país volte a crescer. O PDT está ao lado de quem trabalha e gera riqueza. Ciro é o aglutinador da nossa vontade de construir um grande futuro para o Brasil.